Os grandes filósofos e sociólogos dos nossos dias afirmam que o mundo está passando por uma grande transformação cultural e social. E eles estão chamando esse tempo, esse período de o mundo pós-moderno. Esse período da história onde está sendo conhecido como mundo pós-moderno tem algumas características específicas e as principais delas são que os seres humanos, as pessoas dessa geração, elas, em primeiro lugar, elas supervalorizam a individualidade. Segundo, elas buscam a pluralidade. E terceiro, é uma geração que defende a subjetividade, ou seja, no mundo não existe verdades absolutas. Tudo é relativo, depende de cada pessoa, depende da realidade e das convicções de cada pessoa. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que isso é verdade? Será que não existe verdade absoluta? É sobre isso que hoje eu quero conversar com você. Vamos junto que vai ser top! Sabe, gente, eu acredito plenamente que existem verdades absolutas em todas as áreas da vida. Por exemplo, existe uma verdade na física chamada da lei da gravidade, que diz que se você pegar um objeto e você soltar esse objeto no ar, esse objeto, ele vai o quê? Ele vai cair, justamente por causa da lei da gravidade. Isso é uma verdade, que inclusive há comprovação científica. E assim como na física, também existem verdades absolutas e objetivas para a sua vida espiritual. E você vai descobrir essas verdades na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, ela é a verdade e ela fala da verdade. Eu quero ler com você Tito capítulo 1, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé em Cristo e ao conhecimento da verdade. Ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está afirmando que Deus o escolheu, que Deus o chamou para anunciar a fé em Jesus Cristo e levar o conhecimento da verdade a todas as pessoas. Se Paulo está afirmando que ele foi chamado para levar essa verdade, é porque existe uma verdade e existe também o quê? Mentiras. Agora, como que a gente pode então descobrir e saber essa verdade? Como que você que está assistindo esse vídeo pode saber quais são essas verdades que Paulo está afirmando? E eu digo para você que a resposta disso está na Bíblia. Se você quer saber as verdades espirituais de Deus para você, se você quer conhecer a verdade sobre o reino de Deus, sobre quem é Deus, sobre qual o propósito dele para a sua vida, você vai encontrar essas verdades na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus estava fazendo uma oração ao Pai pelos seus discípulos, inclusive por mim e por você. E ele diz então no versículo 17 o quê? Santifica-os na palavra, e a tua palavra é a verdade. Uau! Olha o que Jesus acabou de dizer. Primeiro ele pede ao Pai, Pai, santifica os seus filhos na verdade. Agora a pergunta é como? Na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Há um outro texto ainda lá em João 8,32, que eu sei que você conhece muito bem, aonde diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade, ela te libertará. Uau! Olha o que a Bíblia está afirmando. Em primeiro lugar, que existe uma verdade, porque a Bíblia está dizendo, conhecereis a verdade. Existe uma verdade. E ele diz que essa verdade, uma vez que nós conhecemos ela, ela tem o poder de transformar, de libertar a nossa
vida. É isso que Deus quer para mim e para você. Ele quer transformar, Ele quer libertar a nossa vida. E quanto mais nós conhecermos a verdade do reino dos céus, as verdades de Deus, cada dia mais e mais, eu e você seremos libertos deste mundo, seremos libertos do poder das trevas, seremos libertos de nós mesmos. Uau! Existe um outro texto que eu gosto muito, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, olha, toda a Escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para o quê? Ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir, para que todo homem esteja preparado para toda boa obra. Olha só o que esse texto está dizendo, que a Escritura, ou seja, a Bíblia, a verdade, a palavra, ela foi inspirada por Deus. Ou seja, embora a Bíblia ela foi escrita por homens, mas esses homens eles foram direcionados, eles foram influenciados, eles foram como que supervisionados pelo Espírito Santo para escreverem essa mensagem da parte de Deus, essa revelação de Deus, para que nós possamos conhecer a verdade de Deus. Essa palavra inspiração no original, ela significa sopro de Deus. E esses homens receberam esse sopro de Deus para poder escrever essa palavra que é a verdade. Quanto mais nós conhecermos as verdades de Deus, como já disse, mais nós vamos ser ensinados, transformados, instruídos, capacitados, corrigidos. Vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Agora, como que eu e você podemos estar cada vez mais conhecendo a verdade e vivendo essa verdade em nossa vida? Eu gostaria de dar 3 conselhos para você. A primeira coisa é medite. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra. Há um texto que eu gosto muito que está lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz assim, feliz é o homem que medita na palavra de dia e de noite. E depois você vai ver que ali o salmista faz uma comparação, porque diz que esse ser humano que medita na palavra de Deus dia e noite é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que sempre está sendo alimentada, fortalecida e que no tempo certo dá o seu fruto. Gente, como é maravilhoso a gente meditar na palavra, porque quando nós meditamos nela, nós podemos ouvir Deus falando conosco. E eu gosto muito desse texto porque ele não diz que a gente deve apenas ler. Porque uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é meditar na Bíblia, meditar na palavra. Meditar não tem nada a ver com esvaziar a mente. A meditação cristã significa você encher a sua mente, encher o seu coração com a palavra de Deus, encher a sua mente da palavra de Deus, encher seus pensamentos com a palavra de Deus. Hoje mesmo eu estava conversando com um jovem que está passando por um momento muito difícil e ele veio pedir ajuda e decidiu voltar o seu coração para Deus, para ouvir a Deus. E um dos conselhos que ele recebeu da pessoa que está ajudando ele é que ele todos os dias, ele lesse um versículo do livro de Provérbios. E ele já está fazendo isso há 2 meses. E ele então compartilhou comigo o seguinte, ele falou, Anderson, eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Nunca tinha lido a Bíblia. Mas durante esses 2 meses que todos os dias eu tenho lido o livro de Provérbios, como que Deus tem falado ao meu coração, como que esse tempo de leitura e meditação tem feito algo no meu interior, tem me levado a um despertamento que antes eu não tinha. É como se as escamas dos meus olhos estivessem caindo. Foi essas palavras que ele disse para mim e é justamente isso que acontece quando nós meditamos na verdade, na palavra de Deus, porque essa verdade, ela nos liberta. Então, o primeiro conselho que eu te dou é medita.
Segunda coisa que eu quero dizer para você é que receba a palavra. Além de meditar, é muito importante e necessário que a gente receba aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Quando nós estamos ali meditando, às vezes o Espírito Santo nos traz uma palavra de correção, outras vezes nos traz uma palavra de edificação, de fortalecimento, de ânimo. Às vezes Deus traz uma palavra de instrução ou então de ensino. E aquilo que o Espírito Santo está falando conosco, nós precisamos receber, abrir o nosso coração para receber esta palavra, essa mensagem. Eu gosto muito daquele texto lá no livro de Apocalipse, que eu sei que você conhece, Apocalipse 3:20, que diz assim, ó: eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, presta atenção, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse texto está nos ensinando que o quê? Que quando o Senhor está ali, sabe, batendo na porta e a gente ouve a voz dele, isso fala de meditação. Você está ouvindo a voz do Senhor falando com você, está ali conhecendo a verdade e você está ouvindo Deus. O que ele fala para você? Abre a porta. É você que tem que abrir. Deus não agride ninguém, o Espírito Santo não agride ninguém, Jesus não agride ninguém. Você tem que decidir receber. Quando você está abrindo a porta da sua casa, você está dizendo sim para a pessoa que você está recebendo. Da mesma forma é assim nós com Deus. Inclusive, para que nós possamos ter Jesus em nossa vida e nos tornarmos filhos de Deus, é preciso que a gente receba Jesus como nosso Senhor Salvador. Não é isso que diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, quando diz: a todos quanto receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é tão interessante, irmãos, porque há um texto lá em João 14:7, onde Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que eu quero dizer com isso? Você quer conhecer toda a verdade? Isso só é possível quando você medita na verdade de Deus e você recebe a verdade de Deus. E receber a verdade de Deus diz respeito de você receber Jesus na sua vida. Porque Jesus morando em nós é que faz com que toda a verdade a gente possa compreender, ter luz, ter entendimento, ter iluminação daquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Meditar. A segunda é receber. E a terceira e a última coisa que eu gostaria de compartilhar é: pratique a palavra de Deus. Pratique aquilo que Deus está falando no seu coração. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, lá diz o seguinte: não seja apenas ouvintes da palavra, mas também o quê? Praticantes. Praticantes. Aquilo que o Espírito Santo ele está ministrando ao seu coração. O Espírito Santo ele espera que você corresponda, que você obedeça aquilo que Deus está falando com você, a verdade que Deus está te transmitindo, o conhecimento dessa verdade, ele precisa mexer lá dentro, mas gerar uma mudança de vida, uma transformação de vida. E para isso é preciso que você, além de meditar, além de receber, você precisa decidir o quê? Praticar. E isso é tão importante porque tem certas coisas que nós só vamos de fato experimentar as implicações dessa verdade quando nós decidimos obedecer à voz e o chamado de Deus. Para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte: existe uma verdade. E a verdade está em Jesus Cristo. Não caia na cilada, na mentira que hoje dizem por aí, que aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Isso é mentira. Porque a Bíblia, ela afirma categoricamente o que é verdade e o que é mentira. Na verdade, o nosso Deus é a verdade. E quem é a mentira é o nosso adversário, é o diabo. E você que está aqui assistindo esse vídeo, se você é filho de Deus, já entregou sua vida a Jesus, com certeza você não tem nada a ver com o diabo. Você é filho da luz, você é filho da verdade.
Por isso, decida conhecer cada vez mais a verdade, mergulhar na verdade e experimentar de tudo isso que Deus tem para você, para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu! Deixo meu coração para você.